100 vezes mais. Eu creio na sua palavra e a recebo pela fé, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que a minha mente e o meu coração estão alinhados à palavra de Deus. Eu declaro que qualquer religiosidade, qualquer fortaleza mental ou espiritual em minha mente está caindo por terra agora, em nome de Jesus. Eu abro meu coração para receber o evangelho da graça de Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Nós vamos ler Êxodo capítulo 12, versículo número 1, se você quiser abrir aí a sua Bíblia, seria bom que você fizesse isso. Nós estamos em um culto de Páscoa, então eu quero falar de um tema chamado o princípio do representante. É um tema que tem tudo a ver com a Páscoa, e já desejo para você uma Páscoa feliz e abençoada, amém? Claro que com Jesus, quando Jesus está no centro, então de fato e de verdade, nós temos todas as coisas, amém? Êxodo 12, irmãos, fala da instituição da Páscoa. Eu não vou falar exatamente desse texto, mas eu quero apenas conectá-lo a outros textos que nós vamos estar lendo nesta noite. Diz assim, Êxodo 12, 1: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O cordeiro, verso 5, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Verso 6, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue, o porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Verso número 11, você que está acompanhando na sua Bíblia, diz assim: Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Quem já tinha ouvido falar desse texto? Quem já tinha lido esse texto? Amém? Acredito que a maioria de vocês. Eu vou continuar lendo o verso número 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amém, queridos? Então nesse texto a Páscoa é instituída. Hoje nós celebramos a Páscoa, e ela é uma festa cristã, mas a origem desta festa é hebraica, é judaica. Para os judeus a Páscoa é a celebração mais importante, porque o judeu comemora na Páscoa a libertação do povo de Israel de uma escravidão de 430 anos. Escravizados no Egito 430 anos, Deus prometeu que os tiraria do opróbrio, da vergonha e da humilhação de Faraó. E a forma como Deus fez isso, o nome Páscoa significa passagem,
O nome Páscoa significa pulo, significa salto. Por que este nome? Porque na noite em que Deus executaria o juízo sobre os deuses do Egito, que oprimiam o povo judeu, durante esse período que eu já lhe disse, de 430 anos, quando o anjo do Senhor passasse para trazer juízo, ele pularia, ele passaria por cima das casas em que a família reunida tivesse seguido uma série de rituais. Pegasse um cordeiro macho, um cordeiro sem defeito, guardasse o cordeiro na sua casa de um ano, do dia 10º até o 14º dia, e então no final do 14º dia o cordeiro devia ser imolado, sacrificado. O sangue desse cordeiro deveria ser aspergido nos umbrais da porta daquela casa, e eles deveriam, a família, se a família fosse pequena, convidaria outra família, eles deveriam juntos comer o cordeiro com pães asmos e ervas amargas. Então naquela noite, o anjo da morte passaria, e na casa que houvesse sangue, não haveria juízo. Na casa que não houvesse sangue, então o juízo de Deus entraria e morreria o primogênito daquela casa, o primeiro filho ou o primeiro animal, os primogênitos daquela casa morreriam. Essa foi uma das pragas, a 10ª praga que veio sobre o Egito, devido à dureza dos egípcios em oprimir o povo de Israel. Mas o que isso tem a ver conosco hoje? É que o cordeiro da Páscoa, irmãos, ele era uma tipificação. O cordeiro da Páscoa, ele apontava, o cordeiro da Páscoa era um símbolo de qual cordeiro? Do Senhor Jesus Cristo. Por isso que João, quando ele viu Jesus, João Batista, ele disse: este é o cordeiro de Deus que faz o que, irmãos? Tira o pecado do mundo. Então, Jesus era o símbolo daquele cordeiro da noite da Páscoa. Jesus era o representante, aquele cordeiro lá na noite da Páscoa hebraica no Egito, ele era o representante de Jesus, que depois de muitos anos atrás seria imolado, seria sacrificado pelo meu e pelo seu pecado. Amém, queridos? Então nós hoje afirmamos que Jesus, ele é o nosso representante. Por quê? O castigo que era nosso, o castigo pelo pecado que era meu, que era seu, diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte. Isso no Novo Testamento. O Velho Testamento diz que toda alma que pecar, essa morrerá. Então a lei dizia que o pecado deveria ser punido com maldição, com doença, com miséria, com pobreza e até mesmo com a morte. Mas Jesus, ele vai à cruz em meu lugar e em seu lugar, diga glória a Deus, e ele nos representa. A maldição que era nossa foi colocada sobre Jesus, a doença que era nossa foi colocada sobre Jesus, a pobreza que era nossa foi colocada sobre Jesus, os pecados que eram nossos foram colocados sobre Jesus, a morte que era para mim e para você, a morte eterna, foi colocada para Jesus. Nós recebemos justiça, saúde, prosperidade, perdão e vida eterna, diga glória a Deus. Então Jesus é o nosso representante, e esse é um princípio da Bíblia que eu quero que você compreenda hoje. O que significa dizer que Jesus é o nosso representante? Então, em primeiro lugar, você precisa entender que por causa de um homem, toda a humanidade foi feita pecadora. Diga, por causa de um homem, nós nos tornamos pecadores. Romanos 5,19 confirma isso. Olha o que diz Romanos 5,19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram o que, irmãos? Pecadores. Eu vou parar aqui, depois nós continuamos lendo.
a desobediência de um homem fez com que todos os homens se tornassem o quê? Desobedientes, ou então pecadores. Ninguém se torna pecador quando comete o primeiro pecado. Pecadores nascem pecadores. Tem um ditado que diz que filho de peixe, peixinho é. Conhece esse ditado? Filho de pecador, pecadorzinho é. O pecado não acontece quando nós pecamos. O pecado é herdado. Nós somos pecadores por causa do nosso primeiro pai. E o nosso primeiro pai é Adão. Então quando alguém nasce, já nasce em pecado. Por exemplo, se você visse uma determinada árvore que você conhece, eu coloquei ali, pode passar, eu coloquei ali uma mangueira. Nós somos da cidade, né? Então a geração mais nova talvez não consiga ver determinadas árvores, né? Às vezes o João está ali, às vezes eu vou em algum lugar com ele, e ele olha assim e fala assim, isso aí é árvore tal, eu nem faço ideia, né? Aí ele, isso é árvore tal, aí ele vê os passarinhos, ele diz, esse passarinho é tal, esse passarinho é tal, e eu não sei nada, eu só sei o que é pardal e pomba, porque aqui na cidade a gente só vê pardal, pomba e rolinha, né? Só isso, eu não sei mais nada, mas ele sabe. Então, imagine, a mangueira ali é uma mangueira, a mangueira, ela é mangueira quando ela dá manga, ou ela é mangueira desde quando ela nasce? Desde quando ela nasce. A manga é só uma evidência, é só um sinal de que de fato ela é mangueira. Em relação ao pecado, é a mesma coisa. Quando você vê uma criança, às vezes nós apresentamos aqui crianças recém-nascidas, e são crianças dóceis, amáveis, né? São crianças, nós olhamos e não vemos nenhuma maldade, mas é importante que você compreenda que a semente do pecado já está dentro desta criança, porque ela herdou de Adão. A Bíblia diz lá no Salmo 58, 3, olha só o que diz, Salmo 58, 3, desviam-se os ímpios, desde a sua, irmão, preste atenção nesse versículo, por favor, desviam-se os ímpios, desde a sua concepção. Então o que a Bíblia está dizendo? Que quando nós fomos concebidos, e a concepção, ela dá na união sexual entre o pai e a mãe, entre o homem e a mulher, na concepção, em que a fertilização, ali, o pecado já é transmitido. Diz a Bíblia, desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem, e já se desencaminham, ao nascer, já pecam, e diz aqui proferindo mentiras. Então a manga dá manga, e o pecador dá o quê? A manga dá manga, e o pecador dá o quê? Pecado. A gente pode dizer que antes de Jesus nós somos um pecadeiro, nós somos pecadores. A natureza, irmãos, do homem caído, o homem sem Deus, ela é atraída pelo pecado. Às vezes você quer fazer o bem, mas o homem sem Deus, o homem sem Cristo, ele tem uma natureza caída, e ele quer fazer o bem, mas ele não consegue fazer o bem. Você já deve ter ido no supermercado, eu tenho bastante sorte, acontece sempre comigo, tem um monte de carrinho, e você escolhe um carrinho, e quando você começa a andar com o carrinho, ele começa a ir para um lado assim, torto. Acontece com vocês também, irmãos? Que bom, falei, é só comigo. Mas é sempre escolher errado, né? Aí você está indo para a direita e o carrinho quer ir para a esquerda. Aí você quer ir para a esquerda, o carrinho quer ir para a direita. Essa é a natureza do homem. Ele sabe o que é certo. Olha o que diz Romanos 7, 18. Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, Paulo está dizendo, na minha carne, aqui é Paulo já nascido em Cristo, é o Paulo salvo,
ele está dizendo que na carne dele não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, Paulo diz, não porém o efetuá-lo. Ele está falando da nossa carne. Você fala assim: não, eu não vou brigar. Quando você vê, você já brigou. Eu não vou xingar. Quando você vê, você já xingou. Eu não vou sair do meu lugar de paz. Eu não vou ficar estressado. Daqui a pouco você já estressou. Acontece? Acontece. Porque essa é a nossa natureza caída, nós recebemos isso de Adão. Você pode ter sido muito bem educado, você pode ter sido, instruído nas melhores escolas, seu pai, sua mãe com uma educação de ponta, você pode ter tido, o acesso à melhor cultura, aos melhores recursos, mas o pecado está dentro do homem desde quando ele nasce, e esse pecado uma hora se manifesta, porque Adão pecou, e nós nos tornamos pecadores, como Adão. Aí no 19 Paulo diz: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Pastor, mas as pessoas têm livre-arbítrio, e elas têm direito de escolher se querem fazer ou não fazer, se querem pecar ou não pecar. Mas o livre-arbítrio do homem sem Deus, entenda o que eu vou dizer, é que nem o livre-arbítrio do urubu. Você pega e põe para o urubu uma picanha assada e uma carne podre, você acha que o urubu vai escolher qual? A picanha assada ou a carne podre? Vai escolher a carne podre, porque é a natureza dele. Ele é guiado pela sua natureza, e essa natureza está dentro do homem, na sua carne. É a natureza que foi herdada de Adão. É a natureza pecaminosa, e por causa dessa natureza, escute, o homem é rejeitado por Deus. Por causa desta natureza, o homem está debaixo de uma condenação. Por causa dessa natureza, o homem está debaixo de uma sentença de morte. Mas isso nos conduz ao segundo tópico, que é maravilhoso. Se por causa da desobediência de um homem, todos se tornaram desobedientes, por causa da justiça de um homem, todos nós nos tornamos justos. Não, você não entendeu. Por causa da desobediência de um homem, todos se tornaram pecadores. Agora, por causa da obediência de um homem, todos se tornaram justos. Aleluia. Olha o que diz aqui, Romanos 5,19. É para aplaudir isso, não para mim, para o Senhor. Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Filho de pecador é pecadorzinho. Assim também, por meio da obediência de um só, Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Por isso que Jesus é o nosso representante. Agora a justiça de Jesus nos foi dada, mas nos foi dada de que forma? Porque Jesus, ele foi obediente. Ele foi obediente durante toda a sua vida aqui na terra. Mais do que isso, Jesus, ele foi obediente, diz a Bíblia, até a morte, e a morte de cruz. E lá na cruz, Jesus cumpriu todos os requisitos, todas as exigências. Jesus cumpriu plenamente a lei. Todas as punições que eram para o pecador foram colocadas em Jesus. É importante que de vez em quando você reveja, talvez alguns vídeos e até alguns filmes, para você entrar em contato e não esquecer daquilo que Jesus sofreu por mim e por você. Ele não sofreu porque ele precisava, ele não era pecador. Jesus não nasceu com a natureza de Adão, porque Jesus não era filho de Adão, Jesus era filho de Deus, e ele nasceu sem pecado.
mas ele na cruz, ele toma os nossos pecados. Na cruz, a justiça de Deus teve que se manifestar, porque a alma que pecar, essa morrerá, porque o salário do pecado é a morte. Então Jesus era na cruz um representante meu e seu, como aquele cordeiro que foi morto. Imagine quantos milhares de cordeiros não foram mortos na noite de Páscoa. Milhares de cordeiros, haviam milhares. Os estudiosos dizem que deveria haver 4 milhões de judeus, de hebreus no Egito. Para cada casa um cordeiro teve que ser imolado. Cada cordeiro representava o pecado do povo. Agora Jesus na cruz, ele é o nosso representante. O lugar da cruz é o nosso lugar. Ele cumpre a lei, por isso que nós não estamos mais debaixo da lei, por isso que nós não estamos mais debaixo do Antigo Testamento, porque Jesus cumpriu plenamente a lei. Amém, queridos? Algumas pessoas às vezes dizem: mas não é justo que eu pague pelos pecados de Adão. É verdade, mas Deus é tão bondoso e misericordioso, e Ele nos ama Ele nos ama tanto, que Ele diz: você teve que pagar pelos pecados de Adão. Na verdade quem pagou foi o Senhor Jesus, mas agora você vai receber gratuitamente a minha justiça, você vai receber gratuitamente a posição que eu ocupo agora. Nascemos pecadores por causa de Adão, mas agora nós recebemos gratuitamente a justiça de Cristo. Nós não morremos na cruz, nenhum de nós foi crucificado, mas o nosso representante, Jesus Cristo, Ele morreu em nosso lugar, e isso é tudo. Por isso que nós temos ensinado, não é o nosso mérito que nos faz aceitáveis diante de Deus, não é a nossa justiça que nos faz aceitáveis diante de Deus, não é quanto somos bons, perfeitos, obedientes, que nos faz estar bem com Deus. Não, o que nos torna aceitáveis diante do Senhor é a obra que Jesus consumou na cruz. Diga: pela obediência dele, eu me tornei justo. 2 Coríntios 10:4 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, 2 Coríntios 10:4, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e ouça, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Diga amém. Aleluia. Paulo está dizendo, irmãos, que nós precisamos fazer com que os nossos pensamentos sejam levados cativos à obediência de Cristo. Nós precisamos fazer isso, porque volta e meia você é tomado por pensamentos que fazem com que você olhe para a sua performance, olhe para a sua obediência, olhe para a sua justiça e esqueça da justiça de Cristo. E quando você olha para a sua justiça, quando você olha para você, você vê imperfeição. Quando você olha para você, você vê defeitos. Quando você olha para você, você vê pecados. Quando você compara a sua vida com a vida de outras pessoas, quando talvez você compare a sua santidade, a sua consagração, a sua devoção com a vida de outras pessoas, você se sinta menor, você se sinta inferior. Isso você jamais deveria fazer. Nestes momentos, você precisa levar o seu pensamento cativa a um lugar. Que lugar é este? A obediência de Cristo. O que isto significa? Não é a minha obediência, é a obediência de Cristo por mim. Porque por mais que você tenha uma criança e você diga para ela 500 vezes que ela não deve colocar os dedinhos no interruptor,
Ainda que você estabeleça uma lei na sua casa e fixe nas paredes e diga: não colocarás o dedo no interruptor, a sua criança, ainda que você diga a ela, ainda que você ensine, a sua criança, ainda que tenha uma lei, ela vai lá e vai fazer o quê? Ela vai colocar. Por isso que quando minhas filhas eram pequenas, eu e Fabiana, tampávamos todos os interruptores, porque ainda que houvesse uma lei, elas não cumpririam essa lei. Por quê? Porque existe a semente da desobediência. Então, por mais que você tente, se esforce para cumprir a lei e cumprir os mandamentos, em algum momento você vai falhar, em algum momento você vai cair, e se você viver pela lei, você vai sofrer condenação. Neste momento você precisa levar a sua mente à obediência de Cristo e dizer: não é o meu acerto ou o meu erro que me torna mais justo ou menos justo, não é o meu erro ou o meu acerto, não é a minha performance que me torna mais consagrado ou menos consagrado. Eu estou na posição de justo, porque o meu representante é justo. Então, porque o seu representante é justo, então você é justo. Trazemos o nosso pensamento à obediência dele, porque nós não estamos tratando da nossa obediência, mas da obediência de Cristo. Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. Essas 4 palavras no começo do versículo, acredite, tem poder para mudar e revolucionar a sua vida. Se você introjetar isso, e eu peço ao Espírito Santo que traga luz e revelação para você. Se você introjetar essas 4 palavras em você e viver essa realidade, a sua vida vai mudar radicalmente. Você vai viver em paz, em alegria, você vai viver longe da ansiedade, longe de uma vida deprimida, você vai viver debaixo de graça e favor de Deus em tudo aquilo que você realizar. Paulo está dizendo que nós precisamos ser achados nele. Nele é quem? Quem é nele? Jesus. Você precisa ser encontrado, uma outra versão diz, e ser encontrado nele. Ser achado nele, em Jesus. Aí Paulo diz: não tendo justiça própria que procede da lei. O que Paulo está dizendo é: ei, tire os olhos de você, tire o foco de você, dos seus erros, dos seus acertos, da sua justiça, de quanto você ora, de quanto você lê a Bíblia, de quanto você faz caridade, de quanto você acerta, de quanto você erra, de quanto você é um bom marido, um bom pai. Todas essas coisas nós devemos fazer, mas nós não fazemos para agradar a Deus, nós fazemos porque nós nascemos de novo, e agora a nossa natureza é uma natureza que nos leva às coisas da luz e às coisas da vida. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que você não deve viver baseado na sua justiça. Você deve viver olhando para Jesus e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus. De quem procede a nossa justiça? De Deus, baseada na fé. Escute, tire os olhos de você e coloque os seus olhos em Jesus. O diabo sempre apontará o dedo para você. O diabo, às vezes, usará pessoas para apontar o dedo para você. Às vezes pessoas queridas e que você ama, mas que o diabo usará. E nesses momentos, você não pode olhar para você. Nesses momentos, você pode olhar para Cristo e somente para Cristo. Você vai dizer para a sua família que você é justo. Você vai dizer onde você trabalha que você é justo. As pessoas vão dizer: não, você não é. Como você é justo? Olha o que você fala, olha o que você faz, olhe para a sua vida. Há pouco tempo atrás, olha como você levava a vida, olha os lugares que você frequentava, olhe de 10 palavras, 9 você soltava palavrão. Como é que você está dizendo que é justo?
As pessoas vão querer sempre apontar para você, mas você não vai olhar para você, você vai olhar para Cristo. Eu vou dar uma receita para você ficar deprimido. Querem? Quer uma receita para ficar deprimido? Mas mesmo assim eu vou dar. Receita para ficar deprimido: pense em você o tempo todo. Quando as pessoas estiverem conversando em um canto, pense: elas estão falando de mim. Quando alguém passar por você e não lhe cumprimentar, pense: essas pessoas não gostam de mim. Torne tudo pessoal, e sem dúvida, esse é o caminho mais rápido para você ficar deprimido. Esse é o trabalho do diabo. Ele até aponta o que é legítimo, mas ele coloca uma vírgula e um mais. Você ora, mas é muito pouco. Você até vem e canta os louvores, mas olha aquela pessoa lá, ela até chora. Você nunca chorou no louvor. É o diabo querendo que você olhe para você. Irmãos, há uma verdade preciosa, é que nós temos hoje diante de Deus um sumo sacerdote, e da mesma forma que o sangue do Cordeiro tornou os hebreus justos, embora eles tivessem uma vida, e depois leia a história deles, que não era uma vida de grandes justiças, mas o sangue do Cordeiro tornou eles justos e o livrou da morte. Nós também, por causa do sangue de Jesus, nós nos tornamos justos. Escute, nós não somos perfeitos, nós ainda somos imperfeitos. Mas não fique olhando para você o tempo todo e procurando em você injustiça ou justiça. Não fique se avaliando o tempo todo e dizendo: acho que Deus não vai responder as minhas orações, eu tenho que orar mais, eu tenho que ser mais fervoroso, eu tenho, porque você tira os olhos de você, ou você tira os olhos de Jesus, e você permanece com os olhos em você. Você deixou de ser achado nele. O nosso sumo sacerdote chama Jesus Cristo. E em Hebreus 9:24 diz que Jesus, ele chegou aos céus depois da sua ressurreição. E quando ele chegou aos céus, levando o sangue do seu sacrifício, e ele apresentou ao Pai, escute isso, ele apresentou o sangue do seu sacrifício ao Pai, e o seu sacrifício foi aceito diante do Pai, e isso então nos colocou nessa condição de justos e de obedientes por causa do nosso representante. Naquele momento em que Jesus fez isso, diz Hebreus 9:24 que Jesus assentou-se à destra de Deus. Jesus fez o quê? Pergunte para quem está ao seu lado: Jesus fez o quê? O que Jesus fez? Sabe por que Jesus assentou? Porque a obra estava completa, a obra estava feita, a obra estava consumada. Você só vai entender o poder disso se você entender o sacerdócio no Velho Testamento. Quando o sumo sacerdote entrava no tabernáculo ou no templo para sacrificar, como representante de um povo, lembre-se que nós estamos falando que Jesus é o nosso representante. No Velho Testamento havia um representante, um sumo sacerdote. Primeiro Arão e depois toda a sua família, todas as suas gerações. A tribo de Levi eram sacerdotes. Durante muitos anos, eles eram responsáveis pelo sacrifício no templo. Ao entrar no templo, ao entrar no tabernáculo, encontravam-se inúmeros utensílios. O sacerdote no tabernáculo trabalhava o tempo todo. No tabernáculo havia bacias, mesas, menorás, luzes, altares, arca, uma série de coisas existia no tabernáculo. Mas sabe o que não havia no tabernáculo? Cadeira. Em nenhum tabernáculo de Moisés, de Salomão,
não havia cadeira. Sabe por que não havia cadeira? Porque o sacerdote não podia descansar, porque a obra não era consumada, a obra não era terminada, a obra precisava ser feita continuamente, sangue precisava ser derramado constantemente, o pecado jamais era tratado. Mas quando o nosso sumo sacerdote subiu às alturas, apresentou o sangue, quando na cruz ele disse: está assentado, está consumado, ele assentou-se, porque a obra foi completa, acabou, não há nada mais a ser feito, a não ser crer. Nós precisamos agora apenas crer, amém? Agora, quando Jesus subiu ao céu, ele não subiu só como Jesus, ele subiu como Jesus, representando o Christian e representando cada um de vocês. Quando o Pai aceitou Jesus, Ele aceitou a mim e aceitou a você. Não importa de onde você veio, não importa quem você era, não importa o que você fez, não importa os lugares que você frequentou, não importa o seu passado, não importa o seu presente e não importará o seu futuro, porque o sacrifício de Jesus já foi aceito, eu e você já fomos aceitos por Ele. Ele é abençoado e nós somos abençoados também. Aleluia! E eu quero terminar falando a respeito, primeiro, que o pecado de Adão tornou-se o meu pecado. Amém? A justiça de Cristo tornou-se o que, irmãos? A minha justiça. Diga: o pecado de Adão tornou-se o meu pecado. Diga: a justiça de Cristo tornou-se a minha justiça. Agora, em último lugar, por causa da justiça de Cristo, você entrou em uma aliança com Deus. Por causa da justiça de Cristo, eu e você entramos em uma aliança com Deus. Na noite, lá no Antigo Testamento da Páscoa, que o sangue do Cordeiro foi imolado, e aspergido na porta, uma aliança estava sendo feita entre Deus e aquele povo. Na cruz do Calvário, você sabe que na sexta-feira, antes da crucificação, Jesus tomou a ceia com os seus discípulos, amém, amados? Jesus tomou a ceia, Jesus participou desta cerimônia, desta mesa, deste lugar de ceia, que representa a aliança. E quando Jesus ceiou com os seus discípulos, Ele estava declarando a eles, que Ele seria o representante deles diante de Deus. Ele disse: este é o meu corpo, que é dado por vós, este é o meu sangue, apresentando o vinho, o pão, dizendo: este é o meu corpo, e o vinho: este é o meu sangue. E por que Jesus fez isso? Para que nós pudéssemos então receber das suas bênçãos. Hebreus 7, 22, Hebreus 7, verso 22, diz assim: por isso mesmo, Jesus se tem tornado, diga, mediador. Nós podemos substituir mediador por representante. Jesus tem se tornado mediador, representante de superior aliança. A primeira aliança é a aliança da lei, mas agora Jesus, Ele se torna o representante de uma aliança maior, de uma aliança superior. Para nós entendermos a aliança, eu vou contar uma história para vocês e vou encerrar com essa história. Passa, por favor. Você está vendo aqui David Livingstone. Ele viveu no século XIX, entre os anos de 1813 e
1873. Livingstone era um inglês, um missionário, um homem que foi um explorador. Ele foi enviado para a África para pregar o Evangelho, como um missionário. Ele era inglês, e quando ele chegou na África, ele percebeu que havia muita dificuldade de entrar em determinadas tribos e levar o Evangelho. Então a única forma que ele encontrou para que ele pudesse pregar o Evangelho para os africanos e em tribos diversas, em tribos distintas, era se ele fizesse uma aliança com o mais poderoso chefe da mais poderosa tribo. E Livingstone então, ele procurou este homem e ele propôs fazer uma aliança com ele. E esse poderoso chefe, ele era na verdade um rei africano. Ele aceitou aquela aliança com Livingstone. O corpo de Livingstone está sepultado no castelo de Westminster. E o seu coração está lá no continente africano, mas o seu corpo está nesse castelo. Ele foi visto na África como um grande herói, e na Inglaterra como um homem admirado até os dias de hoje. E ele foi então fazer essa aliança com esse poderoso rei africano. E a primeira coisa que esse homem fez foi cortar o seu pulso. E ele então pediu para que Livingstone também cortasse uma parte nessa região. E eles então uniram o pulso um ao outro. E naquele momento eles estavam firmando uma aliança entre eles. Naquele momento, diante de todos, eles estavam se tornando irmãos de sangue. Mas toda aliança, principalmente nesses povos, além de haver o derramamento de sangue, também havia a troca de presentes. E aquele homem perguntou para Livingstone o que ele podia dar para ele. E Livingstone falou: olha, eu vim para fazer missão, eu não tenho quase nada. Aquele homem olhou para os bens de Livingstone e viu uma cabra, e ele falou: eu quero a sua cabra. Livingstone tinha a cabra como um animal de estimação, e disse: não, a minha cabra não, peça qualquer outra coisa. Mas o rei exatamente quis aquilo, e ele deu a sua cabra. E a partir daí, aquele rei deu a Livingstone um cajado, e no cajado tinha uma marca, tinha um emblema. Livingstone perguntou para ele: só isso? Ele falou: só isso, mais nada. Você não tem mais nenhuma instrução? Eu preciso pregar em muitos lugares, eu preciso falar do meu Deus, eu preciso falar de Jesus. Ele falou: não há mais nada a fazer, nós agora já estamos em aliança, vai embora. E Livingstone foi para a sua vida um pouco frustrado, porque perdeu a sua cabra e ficou com um pedaço de pau na mão. Mas quando ele foi pregar na primeira tribo, ao chegar na primeira tribo, os homens daquele lugar pegaram arcos, pegaram flechas, pegaram armas para matá-lo, e a sua comitiva também. E Livingstone então lembrou do cajado, e quando ele levantou o cajado e mostrou o cajado com a marca que ele tinha no seu pulso daquela aliança, todos os homens se renderam, se dobraram e se ajoelharam diante dele, e ouviram aquela mensagem que ele pregou, e entregaram a sua vida a Jesus. Milhões e milhões de pessoas se converteram, porque Livingstone entrava nos lugares apenas levando um cajado em sua mão. Para nós era apenas um cajado, mas era muito mais do que isso. Era uma aliança que não podia ser mais quebrada. Se nós pensarmos, hoje, nós estamos em aliança com Deus, e a nossa aliança é por meio do Senhor Jesus Cristo. Jesus está lá diante de Deus, e Ele tem marcas nas suas mãos, Ele tem marcas no seu lado, e Ele tem marcas nos seus pés, e essas marcas apontam
que nós temos uma aliança com Ele, e Ele tem uma aliança conosco. Quando os nossos inimigos, quando os nossos adversários olharem para nós, aparentemente eles verão apenas você, mas quando eles olharem bem, eles verão que você está encontrado em Jesus, você está achado em Jesus. E o mal, a morte, o pecado, a miséria, a enfermidade, essas coisas não poderão prevalecer na sua vida, porque você está em aliança com o Senhor. Da mesma forma, queridos, que o nosso representante, Jesus, derramou o sangue dele, e hoje há um homem diante de Deus com cicatrizes em suas mãos. Por causa desse sangue derramado, nós temos plena aceitação diante de Deus. Por causa deste sangue, todos os nossos caminhos já foram abertos diante dos nossos inimigos. Por causa deste sangue, nós temos garantia da vida, da salvação e da eternidade. O diabo sempre vai querer que você lute baseado na sua justiça. O diabo sempre vai querer que você lute da sua posição, baseado no que você tem, mas a vontade de Deus é que diante de cada luta, cada provação, cada dificuldade, você mostre as marcas de Jesus, você mostre as marcas de Cristo, você mostre as marcas do sangue, o sangue do Cordeiro. Imagine, na noite da Páscoa, milhões de pessoas morreram, mas o povo hebreu estava sentado na sua casa, comendo o cordeiro. O povo hebreu estava desfrutando profeticamente do Cristo. Profeticamente eles estavam apontando para o nosso representante, o Senhor Jesus Cristo. O mundo estava em caos, mas eles desfrutavam da graça de Deus. Você não tem que lutar nas suas forças, nós lutamos com a força do Senhor. Livingstone não precisou lutar com ninguém, porque um rei o validou, e o Senhor Jesus já te validou. Vá, 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 porque a vitória é sua. Vá porque você tem o favor de Deus. Vá porque você tem paz sem fim. Vá porque você tem uma alegria eterna. E é isso, irmãos, que nós celebramos hoje, a Páscoa, a ceia. Renovamos a nossa aliança, mas para isso a gente precisa entender o princípio do representante. Eu termino dizendo o que está em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado, para que nós hoje fôssemos feitos justiça de Deus. No seu pior dia, levante-se e diga: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. No dia mais difícil na sua vida, no dia em que você tenha pensado que magoou a Deus, levante-se e declare: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você crê nisso? Gostaria que você ficasse de pé. Eu gostaria que você agradecesse agora. Nós já vamos participar da ceia, vamos cantar aqui porque Ele vive. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos e que você agradecesse a Deus, porque você tem um representante. Agradeça a Deus.